Versículo 21. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. A adolescência, entre os 13 e 14 anos, acontecia a emancipação do menino. A partir de então, ele era visto como alguém responsável, capaz de responder diante de Deus pelas suas práticas, pela sua vida. E quando ele é arguido acerca do Senhor Jesus Cristo, se ele conhece esses mandamentos, ele diz: eu tenho cumprido isso desde a minha adolescência. Ele está dizendo que ele não pecou desde que ele era adolescente. Você tem filho adolescente. Você foi adolescente. Você chegou na mocidade. Você conhece o seu coração. Ele é marcado de pecados, que nós lidamos com eles, os outros sabendo ou não sabendo. Ou seja, aquele homem quando diz, eu tenho obedecido tudo isso desde a minha adolescência, ele é um hipócrita. Não há nenhum justo, a lei diz, ele não era exceção. Não há quem faça o bem, ele não era exceção. Todos se extraviaram, ele não era exceção. Se ele fosse o que estava falando, eu cumpro a lei sempre, ele não precisava de salvação. Ele não precisava de perdão, ele não precisava de um salvador, ele se virava, ele se garantia. No texto de Mateus, do mesmo fato, o jovem diz, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta? Ele não vê nada que falte para ele estar aprovado por Deus e ser aceito por Deus para desfrutar a vida eterna. Quando Tiago escreveu sua carta, ele diz em Tiago, capítulo 2, versículo 10, quem tropeça num só ponto da lei é culpado de toda a... Será que ele não tinha consciência de que ele tinha tropeçado pelo menos uma vez, desde que ele era adolescente? Ele não tinha consciência do 10º mandamento que coloca pecado como pecado, não somente o que você faz, mas as intenções do seu coração? E ele está dizendo, eu tenho cumprido tudo isso. Será que ele não tinha captado o sentido da lei? Quando Paulo escreve aos Romanos, ainda no capítulo 13 de Romanos, versículo 19, ele diz, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que se cale todo mundo e esteja sob o juízo de Deus. Toda a boca tem que se calar e está sob o juízo de Deus, ou seja, a lei de Deus nos foi dada como um instrumento de identificação de quem somos. O correto é olhar para aquela lei e perceber o quanto estamos fora do padrão. No versículo 20, então, ele diz, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ele está consciente disso. Quanto mais eu conheço a lei, mais eu conheço que eu estou fora do padrão da lei. Mas aquele homem diz o seguinte, desde a adolescência, eu estou cumprindo a lei. Você chegou nesse nível? Você pode afirmar que nessa última semana, você cumpriu a lei de Deus, na ação, na intenção, em todo o tempo, em todos os mandamentos?
Também quando Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 10, ele diz o seguinte: já os que são da prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Ou seja, a exigência para não estar debaixo da maldição de Deus é cumprir toda a lei, sempre no nível da ação e da intenção. Se você não está dentro desse padrão, você está debaixo de maldição. Jesus diz para ele: você sabe os mandamentos. Ele diz: eu tenho cumprido todos. Falta alguma coisa? Petulante, hipócrita. Para qualquer um que perguntar dessa lei, você vai poder lembrar dos pensamentos que você teve, das ações que você teve. Qualquer um. Mas ele mantém a fachada, quebrando totalmente o espírito da lei, que tem por objetivo fazer você ver o seu próprio pecado. Veja versículo 22. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Pode lhe parecer que o o Senhor Jesus está dizendo é que a salvação ela é obtida através da filantropia. Mas em nenhum lugar das Escrituras nós encontramos qualquer resquício que aponte na direção que pela filantropia nós vamos ser salvos. O que o Senhor Jesus queria? Em nenhum outro relacionamento, o Senhor Jesus falou que a condição para ter a vida eterna era pegar suas posses, transformar em dinheiro e entregar aos pobres. Também em nenhum outro lugar houve esse tipo de consideração. Então o Senhor Jesus aqui não está defendendo a salvação pela filantropia. Nem tampouco está defendendo que para você ser salvo você tem que ser pobre. O que ele está fazendo? Ele está levando aquele homem a considerar o que é o pecado mais marcante na sua vida. O problema dele não é que ele era a riqueza que ele tinha. O problema dele não eram as propriedades que ele tinha, mas como ele convivia com elas. E logo nós vamos ver que ele era apegado ao seu dinheiro. E o que significa isso? E que nos sirva de alerta. Olha o que Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 3. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Ele era um homem rico e ele era um homem apegado ao seu dinheiro. Tanto que quando Jesus vai falando para ele: vende tudo e dá aos pobres. Se Jesus é o bom que ele falou, se Jesus é Deus, o que você tem que fazer? Dá aos pobres. Imagine que se Deus falasse para você, objetivamente: eu quero que você faça isso. O que você vai fazer? Você tem duas alternativas. Sendo Deus quem é, eu vou obedecer. Ou eu posso dizer: prefiro ficar com o meu dinheiro. Estou mais seguro assim, eu me garanto. A história que Jesus está propondo com esse homem, a conversa que ele está propondo, é fazê-lo ver
que os primeiros mandamentos, em que Deus está acima de todas as coisas, que deveria estar, não está na vida dele. Quem manda na vida dele é o dinheiro que ele tem. E ele não está disposto a sacrificar isso, nem mesmo se Deus falar para ele sacrificar. A abordagem de Jesus não é acerca da contribuição e ajuda dos pobres. A abordagem do Senhor Jesus é uma maneira daquele homem de reconhecer e se evidenciar o pecado que está no coração dele, o quanto ele está apegado a bens, dinheiro, material. Versículo 23 nos diz o seguinte: ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. No texto de Marcos é descrito que ele tinha muitas propriedades. A atitude desse homem é diferente, é oposta do que aconteceu com os discípulos, que tinham uma indústria de pesca e no meio do sucesso da sua pesca, eles largam aquilo tudo, deixam outra pessoa cuidando e vão seguir o Senhor. Quando o Senhor exige isso dele, o resultado na vida dele é que ele fica muito triste. Ele tem muito dinheiro. Sabe, se livrar de R$100 e dar para os pobres é fácil. Mesmo que seja tudo que você tem na conta. Mas sendo muito rico, a sua riqueza é seu ponto de segurança. É nela que ele confia. Ele está bem desse jeito. Ele é um idólatra. Quem comanda a vida dele não é Deus. Quem comanda a vida dele é a conta no banco dele. Lógico que a atitude dele provoca uma reação de Jesus, que faz alguns comentários aqui. Veja lá. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Então, diante daquela circunstância, o Senhor começa a tratar com dois assuntos. Sendo o primeiro deles o assunto de como ter acesso, e Jesus está dizendo que é difícil, e como é difícil, um rico entrar no reino de Deus. Porque um rico tem um fundamento e uma base de confiança. De alguma maneira é uma confiança.